Ao contrário do que muita gente pensa, a construção das músicas do No Studio Theory, elas nascem a partir do riff de guitarra. Então é a partir do som do riff que eu sinto a ambiência da música e começo a escrever a letra e a gente vai pensando na harmonia dessa música. Então depois de muitas horas de trabalho em estúdio, Robert veio com o riff que abre a música. E assim que ele começou a tocar o riff, eu comecei a cantarolar uma melodia sem letra. Ele falou, porra, isso é bom. Eu falei, velho, isso aqui vai ficar tradicional. E a gente começou a fazendo o ritmo da música, eu comecei a ter as ideias. E a referência que a gente tinha naquele exato momento era de um anti-herói do mundo dos quadrinhos chamado Lobo, que é um cara que ele tem um aspecto de headbanger e ele anda de moto, né, pelo espaço, caçando recompensas e tal. E quando a gente continuou fazendo a letra, Robert falou, porra, velho, isso aqui é perfeito pra nomear o disco. Eu falei, velho, cavalos motorizados, isso dá uma ideia, né, de que os caras que andam de moto são uma releitura daqueles guerreiros medievais, né, que aí andavam em cavalarias. E aí a gente, de cara, quando eu falei isso, ele falou, velho, então vai ser o nome do disco. A gente já tinha decidido que ia ser Motorized Horses, o nome do disco. A primeira grande dificuldade foi que Thiago Nogueira ia gravar a bateria do disco e passou a morar em São Paulo. A gente precisou do estúdio Pub para fazer a gravação dele lá, e a bateria foi gravada em Santo André, nesse estúdio. E durante a gravação, durante a composição dos arranjos, a gente discutindo eles por telefone, e até no dia da gravação, Thiago Nogueira me ligava a todo momento para poder discutir o arranjo de bateria, saber se aquilo estava da maneira que a gente planejou e pensou, se a execução era daquela forma, se podia colocar sextina, se podia colocar divisões rítmicas diferentes nas viradas, e tudo foi muito debatido. Foi uma dificuldade inicial isso, com certeza. A produção do Motorized Horses foi específica, tá, dentro de todos os instrumentos que foram gravados, né, desde a bateria, mas também a gente teve uma produção específica para as gravações das guitarras, tá? Foram várias camadas de guitarra base gravadas dentro de um ambiente controlado, em que a gente privilegiou a nossa pesquisa dentro do som do JCM800 da Marshall, que foi o som que embalou todos os grandes discos de heavy metal do final da década de 70 e início da década de 80, e é justamente o que a gente precisava trazer de som para esse disco. Todos os dias de gravação, os nossos amplificadores foram devidamente timbrados para a captação daquela guitarra específica. A outra dificuldade era que o estúdio precisava desarmar o set de gravação no final de cada período, porque também lá era um estúdio de ensaio, e daí eu tinha que gravar o disco inteiro com cada guitarra no período de gravação. Então eu acabei tendo que malhar muito o disco, deixar tudo muito na ponta da palheta, como dizem, porque eu precisava gravar as 10 músicas num dia de gravação e depois voltar no outro dia com outra guitarra, já utilizando outro timbre, e gravar novamente o disco inteiro. Então isso também foi uma grande dificuldade, porque eu não tinha uma sala de gravação específica como nós temos hoje. Nós hoje, da Studio Theory, temos um estúdio próprio, temos nossa sala de gravação própria. Eu posso muito bem montar um set de gravação aqui com o meu JCM800 e deixar ele aí uma semana parado, exatamente todo com a mesma regulagem, com a mesma configuração, e voltar daqui um mês para gravar com a mesma guitarra e o mesmo amplificador, e não tem diferença nenhuma, porque isso faz muita diferença no resultado final das gravações de guitarra de um disco. Então essa foi uma outra dificuldade encontrada na gravação. Nós tivemos também produção para a gravação das vozes, os coros do disco, né? Nós contamos com 4 vozes para fazer, mas muitas vezes tivemos passagens que precisávamos de 12 vozes e tivemos que cada um gravar 3 vozes diferentes para poder compor um coro de 12 vozes que a produção de Thiago Nogueira exigia. E Thiago, ele exigiu da gente muita coisa que fez que a gente tirasse o máximo do nosso potencial
para trazer para esse disco, porque realmente é um disco que existe produção em cada mínimo detalhe de cada música. Quando a gente foi escrever o Reign of Steel, a gente pesquisou muito, né, sobre esse universo do motociclismo nos Estados Unidos, e a gente começou a perceber que tinha uma coisa dos confrontos territoriais entre as gangues dos bikers. E o Reign of Steel fala muito disso, né? Fala das emboscadas, das ciladas, daqueles momentos de tensão que antecedem um confronto. Coisas também que a gente viu muito naquele filme Warriors, Os Selvagens da Noite, né? Filme que foi uma febre aqui no Brasil, que inclusive inspirou o movimento de gangues aqui no Brasil também. Então, tudo isso, essa coisa urbana, né, que a música que Shade of Fury se propõe a fazer, porque o heavy metal é uma coisa urbana, né? Não tem parnasianismo nenhum em heavy metal tradicional. O heavy metal é uma música da Concrete Jungle, da selva de concreto. Então a gente faz para o público das cidades mesmo. E são realidades que acontecem nessas tribos, né, que se correlacionam dentro da cidade de alguma maneira. Cada música da Shade of Fury ela foi gestada como a primeira e como a última música da banda. Tá? Cada canção ela foi totalmente pensada, totalmente formulada dentro de uma estética que a gente queria para aquela canção. Tá? Desde a escolha do andamento do metrônomo, desde a escolha da estética do arranjo, desde a escolha da temática, tá? E foi tudo muito propositalmente feito, tá? E é tanto que temos muitas canções que não foram aproveitadas para o disco porque a gente não concordava que aquele era ainda o resultado que a gente queria. Então foi uma coisa feita totalmente sem pressa, uma coisa que não tivemos e não temos é pressa. Nós sabemos que o heavy metal ele é imortal, tá? E não adianta ter pressa, o que importa pra gente é fazer o nosso som da maneira que representa a nossa verdade. Into the Battle é uma música que ela destoa da proposta original do disco, né? Eu tinha assistido algum filme no dia, lembro agora, foi o 13º Guerreiro, e a gente trouxe essa ambiência nórdica, né? Que aí ele fala que debaixo da chuva, indo para o campo de batalha, eu não vou morrer em vão, Valhalla é real. Então a gente trouxe isso da cultura nórdica para colocar dentro dessa música. Ela tem até um aspecto de marcha, né? O andamento da música é mais lento, é mais cadenciado. Porque em determinado momento eles provam, tipo, velho, os discos que a gente curte de heavy metal sempre tem uma música que ela tem uma cadência mais marcante, que não é só velocidade, não é só punch o tempo inteiro. Então a gente pensou, e aí Robert ele tem muita habilidade na composição de marchas. E ele veio com essa ideia quase pronta da Into the Battle. Eu só tive que colocar a letra, porque o que ele fez para a voz encaixava perfeitamente. Eu não tive dificuldade nenhuma na composição disso. Inclusive no dia da gravação de Into the Battle surgiu que eu tive a inspiração de fazer um arranjo de voz para o final. E eu acabei, a partir da letra que já estava escrita da música por Diego Kruger, eu fiz um arranjo de voz no final, trazendo partes da letra, reescrevendo alguma coisa para ajudar naquele final que daria um sentido especial à música Into the Battle, e que surgiu no momento da gravação, porque estávamos lá acompanhando, estávamos lá fazendo junto, e isso possibilitou que modificações fossem promovidas no momento da gravação. Tame the Dragon é uma música que a gente compôs baseada no universo de Dio, né? Que Dio tem muitas músicas que falam sobre superação, sobre lidar com problemas, sobre sair de situações limites.
Então, Tame the Dragon é a música que a gente quis fazer, uma música positiva, uma música com a vibe positiva, uma música mandando uma mensagem para que a galera utilize a sua energia interior, né, sem esperar nenhuma providência extrasensorial ou de alguma divindade, mas que sim, que ele acredite na sua própria força e use isso a seu favor para transformar a realidade à sua volta. É o princípio que a gente acredita nesse Steel of Fury. Inclusive, em Tame the Dragon, o Thiago Nogueira ele pediu que fizéssemos uma introdução diferente. E essa introdução que foi feita com violão, que não era assim originalmente. Nós levamos uma outra proposta e no momento da gravação do estúdio, sendo provocado, nós sendo provocados por nosso produtor, nós pegamos aquele arranjo de guitarra, trouxemos tudo para o violão e fizemos a gravação acústica da introdução da música, que é um ponto que é um ponto marcante do disco. Tiveram modificações também nos arranjos dos riffs, porque no momento da gravação a gente estava muito solto, muito tranquilo e ideias novas surgiam. E daí um detalhe ou outro para melhorar o riff eu compus na hora da gravação. E coisas aconteceram interessantes naqueles dias de gravação, porque estávamos soltos, estávamos tranquilos, sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. E na hora da gravação também é um momento de surgir ideia nova, né? E a gente, com a produção de Thiago Nogueira, houve esse estímulo para a gente apresentar um trabalho artístico real. Durante a nossa pesquisa, né, a gente se deparou com uma coisa muito interessante, que não era só no interior da Bahia que estava acontecendo em várias partes do planeta, um movimento chamado de a nova onda do heavy metal tradicional, The New Wave of Traditional Heavy Metal, que várias bandas ao redor do planeta estavam fazendo heavy metal tradicional e começou a surgir uma comunidade que ela era específica e ela consumia esse tipo de música dentro do nicho heavy metal, né? Porque a gente sabe que existem diversas vertentes, temos thrash, death, black, viking, épica, o doom, gothic, mas a gente começou a perceber que todo mundo falava a mesma língua, todo mundo olhava para o mesmo local, todo mundo fazia o som olhando para as bandas de 79 e de 81, todo mundo. Então a gente percebeu que a gente teria que fazer um som que também soasse naquela proposta, imprimindo a nossa marca, né? Que senão a gente acabasse perdendo também, né? E a gente tem grandes expoentes hoje dessa nova onda, né? A gente tem Enforcer, a gente tem Cauldron, a gente tem White Wizard, Stallion, bandas que vieram renovando esse desejo do pessoal de ouvir o heavy metal clássico. E quando a gente mostrou isso, né, que a gente publicou em um canal especializado no YouTube em heavy metal tradicional, várias pessoas de várias partes do planeta deram ok pra gente, disseram que sentiram o feeling, que sentiram a sensação. Porque o heavy metal, ele absorve muito pouco das músicas locais, da cultura local. A essência dele, em maior parte, permanece. O heavy metal tradicional, você pode ouvir uma banda do Canadá, você pode ouvir uma banda da Suécia, você pode ouvir uma banda da Índia, da Mongólia, vai soar do Brasil, vai soar da mesma forma, do Chile, né, da Argentina, que tem excelentes bandas também, e as bandas, elas têm uma identidade musical, elas têm um riff característico, a maneira de cantar característica, os vocais característicos. Então, a internet hoje é uma ferramenta que está a nosso favor, não tenho que falar. Existem milhares de bandas de heavy metal na década de 80, bandas que lançaram um disco, 2 discos e desapareceram. E a gente chega até esses materiais porque existem diversos fóruns onde fanáticos por heavy metal tradicional compartilham esses materiais, convertem esses materiais de fita cassete para formato digital e colocam, a gente ouve e vê que todo mundo tem a mesma sintonia. Então, dentro do heavy metal, a gente tem um nicho bem específico. É um trabalho pioneiro aqui no estado, né? Que a gente não vê ninguém fazendo heavy metal tradicional, ou não via, né? Mas dentro da estética heavy metal tradicional, Steel of Fury é pioneiro.
né? A gente espera que com o Motorized Horses, né, quando acabar esse momento atípico que a gente está vivendo, que a gente possa vir aos palcos, que a gente possa criar uma onda aqui no Nordeste de heavy metal tradicional, né, de trazer mais bandas para seguir no nosso movimento. Porque uma banda só não é um movimento. Uma banda só é só um conjunto. O Death Squad, ele fala de uma galera sinistra, porque dentro das gangues dos bikers tem os caras chamados Diamond Division, que são a divisão diamante, que são realmente os caras que eles são considerados a elite dos motoclubes. Não aqui no Brasil, né, porque não se tem muito isso, mas nos movimentos norte-americanos são essas divisões dos motoclubes que cometem os crimes, que cometem os delitos, os roubos, os furtos, que fazem as emboscadas. Então essa música fala desse pessoal, que é a galera mais barra pesada do universo biker. Nós temos, pensando nos shows, a gente tem duas ideias em mente. A primeira ideia é a ideia dos anos 80. Né? E a segunda ideia é a ideia de agradecer ao público. Então a gente está pensando num show bacana, a gente vai montar um show diferente. Quando o Seed of Fury vier a público, a gente vai chocar. Não vai ser uma banda de caras de calça jeans executando músicas no palco. Vai ser um show de heavy metal, como eram os shows de heavy metal antes. A gente recebe mensagens, e-mails, mensagens no Facebook, no Instagram, diariamente. Pessoas de várias partes do país, todo mundo dizendo que quer ver a gente ao vivo, que espera que passe logo. Então essa expectativa reflete também na banda. A gente quer que essa loucura toda acabe aí, para que a gente possa ir para o palco. Porque o heavy metal é uma música viva, né? O heavy metal nunca foi uma arte contemplativa. A essência do heavy metal é a interação entre banda e público. E a gente sente isso, fica todo mundo um pouco chateado, né? Porque a gente tem um trabalho precioso nas mãos. Uma coisa que foi feita com muito cuidado, que teve um resultado muito bom, que todo mundo reconhece que é um material de qualidade, mas a gente não tem a oportunidade de mostrar isso ainda. E a gente sabe que as bandas de heavy metal elas são testadas no palco, né? E quem é músico sabe, né, que executar a música no ambiente controlado e executar ao vivo, né, com todas as adversidades e cargas emocionais que tem na apresentação ao vivo é muito diferente. O Monstroqueiros United, essa banda se juntou mais ou menos na mesma época que Robert entrou nesse motoclube, um motoclube local aqui. E a galera sempre foi uma galera que teve muito contato com a gente. Alguns membros desse motoclube eles iam aos ensaios, eles opinavam sobre as músicas. E Robert veio com esse pedido de fazer um hino para esse motoclube. A gente tinha uma ideia mais ou menos, né, de alguns riffs, porque o nosso método de composição, Robert ele estoca vários riffs, ele tem as ideias de riff, ele registra. E em algum momento, quando a gente se encontra, ele fica me mostrando vários riffs, e aí esse riff de Monstroqueiros, falei, porra velho, esse riff aqui é perfeito para a ideia de fazer o hino, tanto que a música tem uma versão em inglês, né, que é a versão pro disco, e tem o bonus track, que é a versão que o próprio motoclube usa como hino mesmo, que é a versão em português, porque a gente sabe que dentro do nosso contexto, né, Feira de Santana na Bahia, escrever uma música em inglês para ser o hino de um motoclube não vai ter aquele impacto imediato no ouvinte. Nós gravamos Monstroqueiros United em inglês no primeiro momento, falando da vida do headbanger, da galera do rock and roll, que é
um traço característico comum do monstroqueiro. Todo monstroqueiro médio ele escuta muito rock and roll. Nem todos são headbanger, mas muitos são headbanger, escutam heavy metal, somente heavy metal. E a gente tratou disso na letra, de falar do universo rock and roll, e a gente trouxe isso como hino do nosso motoclube. Só que a gente sentiu a necessidade de cantar ele em português e trazendo a letra ainda mais para dentro da realidade do motoclube. Foi daí que nós marcamos um dia extra de gravação. Nós, mais uma vez, contratamos Thiago Nogueira apenas para esse trabalho específico de gravar a letra em português. E aí, eu, juntamente com o Diego Kruger, desenhamos essa letra, construímos ela com elementos do dia a dia do motoclube. Quando a letra fala, explodem bombas no céu, anunciando a nossa chegada, é uma coisa que realmente acontece. Nós chegamos e muitas vezes nós soltamos adrenalina, bombas e chegamos aos encontros dessa maneira. Então ali, além da coisa épica que existe na letra, também existe a coisa da realidade de momentos que vivemos dentro do motoclube. E trazemos isso para o hino, colocamos em português e o Monstroqueiros MC aprovou a canção como hino oficial do motoclube. Quando você ouve heavy metal no idioma nativo, a coisa vem muito mais rápido. Que é até um ponto curioso que as primeiras bandas de heavy metal do Brasil cantavam em português. E a gente pode listar aqui Santuário, Salário Mínimo, Azul Limão, Arpia, Centúrias, uma infinidade de bandas, a própria Stress, que elas faziam o som em português. Eu pesquiso muito heavy metal, né? É o trabalho que eu posso dizer que é o trabalho da minha vida, né? E eu já ouvi heavy metal em vários idiomas. Tem bandas muito boas que cantam heavy metal em francês, como Age Bomb. Tem bandas muito boas que cantam heavy metal em espanhol, como Midnight Priest, como Ángeles del Infierno, como o próprio Rata Blanca. A gente tem bandas que cantam em muitos idiomas que não inglês, mas a comunidade em geral ela recebe melhor o inglês. Renegade seria uma espécie de autobiografia, né? Principalmente minha, porque viver o heavy metal é viver fora das regras. É estar na sociedade e não fazer parte daquilo, é não aceitar o que é imposto, é não aceitar padrões, não aceitar o que é colocado pra gente verticalmente. Então é uma letra rápida, né? A inspiração para essa música veio diretamente da música do Iron Maiden chamada Another Life, que é da fase Dayano, que é uma música com a letra bem curta e com energia, porque essa música é feita para que outras pessoas que também se sentem renegados dentro da sociedade, como a gente gosta de falar no heavy metal, os caras escutam e saem no soco. Porque o que acontece ali no Great Pit, na frente do palco, é uma maneira de agitar, de extravasar, né? Toda essa agressividade, toda essa fúria, toda essa insatisfação que os caras guardam dentro deles. Então, quando eu pensei em Renegade, eu pensei em falar com esse público, porque heavy metal ainda é um grande canalizador desse pessoal. A gente costuma falar que heavy metal é o lar dos excluídos, porque todos os caras que eles têm dificuldades, né, de aceitação social, de adaptação, eles acabam vindo para o heavy metal. E é dentro da comunidade que esses caras descobrem que eles não são excluídos, que existe uma tribo, né, a tribo dos headbangers, a tribo dos camisas pretas, os caras que se reúnem para ouvir o play de uma banda que eles gostam e tomar cerveja e conversar, né? E porque os caras sentem que é de verdade, entendeu? Quando o público faz isso com o play de uma banda, é porque aquilo é feito de headbanger, aquilo é feito por gente de camisa preta, tem verdade naquilo. Então a gente sabe que a gente fala para esses caras, a gente fala para os renegados, e nós estamos aí, nós estamos em toda parte.
E esse movimento nunca vai acabar. O heavy metal nunca vai acabar. Como eu disse mais cedo, a nossa intenção é que, de fato, se inicie aqui também no Nordeste um movimento de bandas tradicionais, um movimento de público consumidor de heavy metal tradicional. Isso pra gente é muito importante. Uma banda sozinha é só uma banda. Quando a gente tem várias bandas e um público apoiando essas bandas, a gente tem um movimento. E o Seed of Fury é a galera que vai carregar essa bandeira do heavy metal tradicional. Nós respeitamos todas as vertentes do heavy metal. A gente sabe que no Nordeste a tradição do metal extremo é muito forte. Tem muitas bandas fazendo metal extremo, bandas de qualidade, bandas com reconhecimento mundial. Mas a gente está agora trazendo esse movimento, o movimento do heavy metal tradicional. Na verdade, o que a gente fez para chegar no resultado do disco de investimento foi todo privado, né? Nós mesmos fizemos esse investimento, que é um investimento em um sonho, na verdade, né? Não é um investimento apenas em um disco. É um investimento de um sonho, né, de mais de uma década de construção de um som para chegar nesse resultado. Então, não é investimento público, tá? Não há nenhum. Inclusive no disco você vê que há alguns patrocinadores privados, principalmente os endorsers do nosso batera, Thiago Nogueira, que está no disco e tal, mas investimento público não há. Kings of the Town. Kings of the Town é uma música que a gente retratou, na verdade, quando as gangues dos bikers eles se estabelecem. E aí eles passam a dominar aquele território. Eles andam, nas ruas como se fossem os donos. E por isso que a música fala, dragões prontos para o problema, caras com canivete, caras sempre prontos para brigar. Porque o universo das gangues é esse. Eles são donos do território e eles precisam defender o território deles quase que o tempo inteiro. E eles precisam demonstrar que eles estão ali, eles precisam se fazer presentes, sem posição pelo medo mesmo. E a gente imaginou como seriam esses caras, os donos da cidade, caminhando pelas ruas. E novamente é uma música que nasce do riff. Então o Robert veio até mim com o estoque de riffs, que ele cria diversos riffs. E eu falei, porra, esse aqui, vamos fazer uma música baseada nesse aqui. E a gente sempre separa um desses riffs, ele começa a executar em looping, ele fica executando aquilo sem parar. E eu vou testando construções musicais com a voz até que alguma fica boa e a gente segue. E outra coisa interessante também é que eu não faço letras previamente. Todas as letras eu faço em inglês e faço na hora. Então eu sempre peço uma folha de papel, uma caneta, ou pego o próprio celular e começo a digitar no momento ali, enquanto a música está sendo executada. A gente acredita que essa maneira de compor a música deixa a música mais viva, mais verdadeira. Sim, Thiago Nogueira é uma lenda aqui, do metal do Nordeste. Thiago gravou In The Sky, do Red Hunter DC, que é disparado, um dos melhores álbuns de metal extremo do estilo de todos os tempos. Inclusive, o metal no estado é dividido antes e depois de In The Sky. In The Sky mostra uma qualidade superior, mostra um feeling, uma atmosfera realmente de uma banda profissional. É um álbum aclamado, é um álbum legendário. E Thiago Nogueira é uma das mentes que está por trás da produção desse disco. Quando a gente pensou em produzir o som, a gente queria trazer um produtor, e foi uma pesquisa, de alguns meses, a gente procurando o cara certo para trazer esse resultado para a gente. E a gente não encontrou nenhum nome que entregasse um resultado melhor do que Thiago Nogueira. Ele tem diversos trabalhos, com o Red Hunter, com o Malefactor,
com bandas daqui, Ungodly, né? Bandas que tem uma marca no metal aqui da nossa região. E ele é um cara que ele transcendeu esse limite de músico, né? Ele é um cara que saiu de trás do palco, porque é onde o baterista fica, e ele se especializou em produzir discos de metal. Então o Thiago produziu trabalhos muito bons dentro e fora do heavy metal, né? Isso também vale ser mencionado, ele não é um cara que produz especificamente metal. E aí, quando a gente falou com ele, ele topou de imediato, velho. Ele ficou interessado em fazer, porque ele também não tinha feito ainda um trabalho dentro dessa estética tradicional, como a gente fez, né? Além de produzir o disco, o Thiago Nogueira ele gravou todos os arranjos de bateria, todas as faixas do disco também. Ele é o batera da Street of Fury de gravação, tá? E sempre que nós não pudermos contar com o nosso batera, ele já disse que está à disposição para cumprir nossa agenda de shows aonde for. Tá? É um cara que a gente pode contar com ele, que ele tem toda a nossa confiança, né? Tem todo o nosso respeito e respaldo e nos trata também de uma forma muito profissional e sempre presente. Então o Thiago Nogueira, a gente sabe que pode contar com ele, inclusive para as execuções ao vivo, quando a gente estiver realmente precisando que ele, apesar de morando em São Paulo, esteja aqui e ele falou que viria. Inclusive ele já veio de São Paulo, o Thiago Nogueira ele já veio de São Paulo até Serrinha, aqui na Bahia, para executar 2 músicas em uma participação especial nossa, no show de abertura do Matanza, de Serrinha. Então é um cara que provou que pode viajar milhares de quilômetros para tocar 2 músicas e que realmente eu posso confiar na palavra dele de que sempre que a gente precisar para cumprir nossa agenda, ele estará aqui com certeza. Queen of the Night, ela fala de uma outra figura, né, do cenário urbano, que são as prostitutas, as profissionais do sexo. E a gente tem algumas músicas lendárias dentro do heavy metal, né, como Prowler, do Iron Maiden, como 22 Acacia Avenue. E eu pensei que a gente deveria também fazer uma música falando desse tema. Porque qual é a banda de heavy metal que não vai ter uma música falando de prostituta? Isso é quase que unanimidade, né? Várias músicas, várias bandas falam isso. Como, por exemplo, o Dio, ele canta Lady Evil, né, que fala da mesma ambiência. O próprio Judas Priest também, quando ele fala de Last Rose of the Summer. Então são várias bandas, e eu falei, pô, a gente precisa fazer uma música sobre esse tema, né? Para quando o público pegar a letra para ouvir e acompanhar a letra, ele vai dizer, pô, esses caras realmente, eles sabem o que é que os caras faziam, eles sabem o que é heavy metal dos anos 80, porque a maneira como eles constroem as letras e os temas, eles estão realmente ligados à cultura urbana. Porque essas ideias, a ideia do universo biker é o que ancora o disco. Eu converso muito com o Robert e a gente pensa de maneira similar, de que existe uma estética dentro do heavy metal tradicional da qual você não pode fugir. A liberdade lírica é total. A gente pode escrever sobre qualquer coisa, desde que aquilo seja cantado dentro do universo heavy metal, né? Que uma curiosidade que muita gente não sabe é que a estética do heavy metal, quando surgiu, ainda estava muito ligada ao spatial rock, porque impulsionado pelas descobertas espaciais, muitas das músicas do heavy metal, elas trazem ainda essa coisa do espaço, das galáxias, dos viajantes interestelares. Quem fala muito bem isso é o Judas Priest, né? No Sinner, no Exciter, né? no Starbreaker, que ele fala sempre de viajantes, de seres, criaturas que estão viajando entre as galáxias. Então a gente percebeu que, na verdade, falar dos anos 80 não era só falar do universo biker. A gente ancorou o disco nessas ideias.
mas a gente procurou ver o universo, o que acontecia nos anos 80, não só esses movimentos de gangue. Né? A gente consumiu literatura dos anos 80, a gente consumiu cinema dos anos 80, os programas de TV, a gente assistia muito, né? Porque a gente tem YouTube aí com as plataformas digitais, então a gente realmente entrou nessa década e nossa proposta é de se manter nessa estética de som, tratando dessa década que a gente chama de a década perfeita. Lone Runner é uma música que a gente fez ambientada nos filmes do Wild West, né? Ou do Velho Oeste, como é chamado aqui no Brasil, que são os caras que viviam pela lei das Colt, né? As famosas Colt 45, os revólveres da Smith Wesson, que eram super populares lá nos Estados Unidos naquele período. Então a música fala de caras que viviam a cavalo em busca de recompensa e em busca da próxima cidade, sempre em busca da próxima confusão. Que esses caras, na verdade, que eles sempre existiram, né? Esses caçadores de recompensa, esses caras, esses outsiders, pessoas que estão dentro aí daquela aglomeração de pessoas, mas eles pensam fora da caixa, eles estão sintonizados com outros movimentos. E a gente achou que seria legal colocar dentro do disco essa mensagem, né? Até porque o Motorized Horses, embora tenha sido muitíssimo inspirado pelo movimento biker, a gente não pensou nisso como um disco conceitual, que é quando a banda de heavy metal ela pega um conceito e aquele conceito é contado com uma história, né? Quem faz isso de maneira magistral é o Dio, num álbum chamado Mágica. Tem outras bandas também que usam esse conceito, como o Rhapsody of Fire, né, que os discos contam uma história linearmente. A gente não quis, nesse disco, utilizar essa estratégia. A gente pegou ideias das nossas referências de anos 70 e 80 e trouxe para dentro do Play. Lone Runner é uma dessas coisas. Porque, ao contrário do que se imagina, os filmes de Velho Oeste eram muito populares nos anos 80. Então o cinema produzia muita coisa do Wild West nos 80s. Nós tivemos uma grande referência, que é o Ian do Judas, que tem baixos retos, né? E eu tive a incumbência de gravar todos os baixos do disco, assim como eu gravei todas as camadas de guitarra base, todos os arranjos menores também, e também todos os violões. Então realmente foram dias pesados de gravação para mim, porque eu acabei me incumbindo de muitas funções na gravação do disco. Mas com relação à linha de baixo, a gente se valeu muito de uma experiência prévia. Eu toquei contrabaixo em bandas de heavy metal durante muitos anos, e quando o próprio Diego Kruger me conheceu, eu tocava contrabaixo nas bandas de heavy metal, inclusive naquele primeiro projeto, a Cimmerians, eu tocava contrabaixo, assim como também na Steel Trigger eu tocava contrabaixo, então já havia uma facilidade. E é tanto que na primeira manhã de gravação eu consegui gravar as 10 músicas no contrabaixo, praticamente quase todas em take único, porque realmente existia uma facilidade muito grande e existia um dever de casa feito também, porque inclusive pela forma que foi colocada a gravação da gente, que o estúdio precisava desarmar o set de gravação todos os dias no final do dia. Eu não podia gravar metade do disco de um dia e voltar no outro. Eu teria que gravar o disco inteiro sempre, todos os dias que eu fosse, para que eu conseguisse sempre o mesmo resultado de todas as faixas. Foi um trabalho braçal, foi um trabalho, né, com alguma dificuldade, mas que mais de uma década de experiência que tivemos, juntamente com o Diego Kruger, na cena do heavy metal de Feira de Santana, Bahia e também outros estados em que fizemos shows, foi muito importante nesse momento que a gente precisou utilizar tudo e no momento que a gente foi cobrado de tudo isso para colocar em prática e executar esse trabalho. From the deep abyss of your heart, I'll rise up your attack of energy, but you build a fort, keeps everyone far from here. There's
a feeling we all needed to embrace. It's a force of the human race. You want to deny, and when you have it to hold it.